Eu não sei se você percebe, mas geralmente algum ímpio, alguém que não crê em Deus, quando vem falar da nossa fé, normalmente fala como se nós vivêssemos em uma prisão, como se a igreja, o pastor ou quem quer que seja cerceasse a nossa liberdade e de repente tem até aquelas brincadeirinhas dizendo assim: "Ah, você não pode porque a sua religião não permite, ou porque o seu pastor não deixa, aí por isso que você não pode fazer determinada coisa". Mas eles não sabem que foi para a liberdade que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou justamente para viver fora das prisões. Ele nos chamou para andar soltos por aí, igual passarinhos. Eu queria que você abrisse comigo nesse instante o texto da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Como você sabe, todas as manhãs nós estamos lendo aqui a Bíblia 365. Ela sempre traz uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura do Novo Testamento, uma leitura do livro dos Salmos e uma leitura de Provérbios. E assim ela propõe todos os dias um cronograma ali para que ao final de um ano todo você tenha lido a Bíblia inteira. Por isso, Bíblia 365 no nome. E aí, se você quiser adquirir uma Bíblia como essa minha aqui, clica no link do primeiro comentário fixado aqui, que você vai ter acesso a ela. O texto que eu selecionei diz assim: Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Paulo está lembrando os irmãos ali de Colossenses que não existe mais acusação alguma contra eles. Não existe nada mais que aprisione eles. Eles são livres em Cristo e que eles precisam então aproveitar dessa liberdade. Não devem se ocupar de vãs filosofias, como ele vai dizer no início do capítulo, não deve permitir que falsos ensinos lhes aprisionem, porque eles deveriam se lembrar disso daqui. Toda acusação que existia contra eles caiu por terra, não existe mais. Agora eles são livres em Cristo Jesus. Bom, mas eu creio que só entende o que é liberdade de fato quem um dia já esteve preso ou quem entende de que tipo de prisão foi que ficou livre de verdade, né? Por que eu estou dizendo isso? No tempo em que existia a escravidão aqui no nosso país, por exemplo, acontecia de alguns escravos eles serem libertos, ou seja, não precisavam mais ficarem ali servindo o seu senhor, e ao invés de eles irem viver essa liberdade, eles seguiam trabalhando para o seu senhor, porque eles não conseguiam provar e viver a liberdade que agora eles tinham. Então muitos deles, não, eu não vou embora não, eu vou ficar aqui mesmo, vou continuar te servindo. Se você não entender a liberdade que Jesus te deu, é provável que você vá se aprisionar em alguma coisa. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele comprava o meu e o seu perdão. Todos nós, quando nascemos em pecado. E as Sagradas Escrituras já disse que o salário do pecado é a morte. Então, à medida que a gente ia pecando, cada vez mais nós estávamos distante de Deus. Aliás, um único pecado já nos afasta de Deus, já não nos dá acesso a Ele. Logo, o nosso destino, o nosso salário seria a morte eterna. Algo pior que isso. E aí, como nós éramos pecadores então, toda a nossa vida era pecado, pecado, pecado. Nós éramos servos do pecado, escravos do pecado. Não existia algo que a gente fizesse que fosse fora de pecado. Porque tudo que a gente sabia era pecar e pecador era o nosso nome. Então, quando Cristo vem, ele nos liberta disso. Ele vai lá e diz assim para Deus, como que num tribunal que estava instaurado ali: Deus, as culpas que Robson tinha, as acusações que existiam contra ele por conta da vida de pecado que ele levou, por conta dos erros que ele cometeu, coloca tudo na minha conta. Eu vou pagar pelo que o Robson fez. Eu vou livrá-lo na cruz do Calvário. Então, as nossas culpas elas foram
punidas. Os nossos pecados, eles foram punidos. Deus, ele seria injusto, né? Se ele não punisse alguém que fez o mal, alguém que pecou, que errou. Seria um juiz injusto. Onde já se viu alguém que se diz um juiz correto deixar crimes, pecados, coisas bárbaras impunes? Era necessário punição e Cristo foi punido em nosso lugar. Ali na cruz, ele recebia o castigo que nós merecíamos, como disse Isaías no capítulo 53 do seu livro. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Era o castigo que nós merecíamos. E ele levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, tudo ele levou sobre si, para que hoje a gente pudesse ter vida. E essa vida a gente pudesse vivê-la de maneira abundante, como ele mesmo vai dizer nos evangelhos, e viver aproveitando da liberdade que ele nos deu. Entende então do que foi que Jesus te livrou? Agora, você pode entender a liberdade que você tem em Cristo? Então, se existe algo que está te aprisionando, algo que... E uma prisão normalmente é algo que a gente não sai dela. A gente não consegue parar de pensar nela. Se imagine trancafiado em algum lugar, você não consegue sair dali. E de repente pode ser que você não esteja literalmente atrás de grades, atrás de quatro paredes, mas você esteja preso ou presa a sentimentos. Você esteja preso ou presa a pessoas, a alguma vã filosofia, como disse o apóstolo Paulo. Contaram alguma coisa para você, te ensinaram alguma coisa que está te aprisionando, não está te chamando para a liberdade. De repente até chamaram isso de evangelho, mas o evangelho fala da liberdade que Cristo nos deu. O evangelho não nos aprisiona. Então entenda, nós estávamos mortos, como vai dizer o capítulo 13 aqui, por causa dos nossos pecados e da incircuncisão da natureza humana. Os nossos corações eram corrompidos. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. E dessa maneira ele cancelou o registro de acusações que existia contra nós e colocou ele ali na cruz. Então, se em algum momento os seus sentimentos, alguma vã filosofia a qual você se apegou, alguma pessoa quiser te aprisionar, quiser cercear suas liberdades, olhe para a cruz. Se lembre que ali estão cravadas todas as coisas que nos aprisionavam. O nosso pecado está cravado lá. E agora em Cristo nós podemos ter plena liberdade. Foi para isso que Ele te chamou. Viva a sua liberdade em Cristo. Viva então para a glória de Jesus Cristo. Pare de se aprisionar. Pare de viver atrás de grades, sejam elas literais ou não. Viva para a glória de Jesus Cristo e em novidade de vida. Eu quero orar por você para que você possa experimentar isso. Algo que somente quem conhece o Evangelho, somente quem é livre de fato, consegue ter dimensão, consegue imaginar. Porque já imaginou alguém que vive a vida inteira numa prisão, seja o pecado, seja uma prisão literal? Ele não consegue imaginar o que é a liberdade. É por isso que, de repente, depois de estar livre, ele vai procurar outras coisas para se prender. Ele não consegue viver livre. Então, se você ainda não conhece a liberdade que Cristo nos deu, eu quero orar por você. E se porventura você já conhece, mas não tem experimentado, eu quero orar por você também. Bendito Deus, eu oro agora em favor desse meu irmão e dessa minha irmã, que precisa conhecer e viver de verdade a liberdade que o Senhor nos deu. Ó Deus, o Senhor não nos chamou para ficar aí cercados por falsos ensinamentos. O Senhor não nos chamou para ficar cercados por sentimentos errados e tortos. O Senhor não nos chamou para servirmos pessoas, no sentido de sermos escravizados por elas. O Senhor nos chamou para a liberdade. E todas as acusações, todo o escrito de dívida que existia contra nós, ele já não existe mais, porque o Senhor cravou naquela cruz. Então, Deus, a minha oração é para que o meu irmão, que nunca provou da liberdade, experimente
e viva essa liberdade. E para aquele meu irmão que porventura já provou, já conhece a liberdade, mas tem se lançado em outras prisões, ele venha experimentar a plena liberdade em ti novamente e de uma vez por todas. No nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você tenha um ótimo dia livre em Cristo Jesus.